Olá, colegas servidores do estado de Mato Grosso. Pela primeira vez, eu venho expor para vocês uma campanha pesadíssima de difamação, de desconstrução da nossa imagem, que eu e o meu sindicato Simpag vem sofrendo diante de tudo isso que a gente denunciou sobre os escândalos da máfia dos consignados. Começa, pessoal, no dia que a gente publicizou isso em uma Assembleia Geral. A gente teve dentro do nosso sindicato a presença de um diretor da Capital Consig, acompanhado de um coronel da Polícia Militar reformado, e este coronel veio a ser um ex-secretário do governador, tanto quando ele foi prefeito, como quando já era governador do estado. A gente entendeu isso como uma tentativa de intimidação. Nós não nos calamos e nem permitimos que eles participassem da nossa Assembleia Geral, porque não faz nenhum sentido. Aquele momento era um momento de denunciar, de explicar para os servidores o esquema de fraude que a gente tinha identificado em mais de 1 ano e meio de auditorias internas. Após isso, pessoal, a gente começou a dar uma série de entrevistas explicando para a imprensa e para a sociedade como era o mecanismo das fraudes. Então, logo a gente iniciou, eu sofri 3 interpelações criminais assinadas pelo advogado Nelson Williams, que é um advogado multimilionário, que vem sendo investigado pela Polícia Federal nos escândalos do INSS. Junto com este advogado, assinam essas 3 interpelações criminais contra mim, um ex-secretário do governador Mauro Mendes, quando ele foi prefeito de Cuiabá. Tem mais. Eu também sofri uma ação de indenização por danos morais, estou respondendo a esta ação de indenização por danos morais, da parte do secretário de Gestão e Planejamento, Basílio Bezerra, que tem se incomodado com as nossas denúncias e a nossa explicação de que a responsabilidade técnica, administrativa, funcional é do secretário. E é inegável que é, pessoal. Isso está muito claro para nós, tecnicamente falando. Mas mesmo assim, nessa tentativa de assédio judicial, sofri essa ação de indenização por danos morais do secretário Basílio Bezerra. E não ficou só por aí. Basílio Bezerra, se valendo do Ministério Público Estadual, se valendo do cargo de secretário que ocupa, fez com que o Ministério Público Estadual me denunciasse por injúria e difamação em outra ação, agora criminal, que eu estou respondendo. Pedi uma dilação de prazo para apresentar as nossas defesas, tudo isso porque a gente vem insistentemente em grupos de servidores, grupos da imprensa local e nas próprias entrevistas em rádios e televisões, denunciado esse esquema de fraude nas consignações e buscado a responsabilização dos agentes públicos envolvidos, porque isso tudo, pessoal, não teria acontecido sem a conivência e sem a participação de agentes públicos, e a gente sabe muito bem disso. Mas este assédio judicial que eu venho sofrendo pelo Ministério Público por conta desta denúncia de injúria e difamação, eu ainda estou respondendo, mas é bom que vocês entendam que isso traz uma série de desgastes financeiros, emocionais, para a gente que está nessa lida diária contra essas fraudes, buscando proteger os servidores. É só isso? Não, pessoal, ainda tem mais. Não bastasse o ataque externo, também comecei a sofrer ataque interno de parte muito pequena do movimento sindical. Uma certa instituição, com alguns diretores, me tem perseguido também e tentado me silenciar, pessoal. Sofri uma campanha de difamação por parte dessas pessoas, uma tentativa de me afastar do movimento sindical e sofri uma ação judicial que tem me impedido de participar para e passo ativamente, como a gente sempre fez em nome do Simpag, dos atos, seja na Assembleia Legislativa, seja no governo do estado ou quaisquer outros locais que a gente precisa estar presente, cumprindo a atribuição enquanto presidente deste sindicato e diretor da Federação Sindical dos Servidores, FESP, da qual também faço parte. É bom lembrar que quem me ataca e me processa dessa instituição contratou como advogado um advogado que assinou petições em nome da Capital Consig, dessa mesma empresa que pratica esse assédio judicial contra mim e me processa e tem aí sido denunciada pelo PROCON, porque 99% dos seus contratos sequer têm assinaturas válidas. Estranhamente, esse pessoal dessa instituição que contratou o advogado da Capital Consig busca com essa ação aquilo que tanto a Capital Consig quanto o governo vem tentando, que é nos silenciar, nos intimidar, nos emparedar. Mas, gente,
a gente tem feito de tudo para nos defender, sem fazer muito alarde, buscando que a justiça seja feita. Mas é muito difícil, né? Porque na denúncia que me fizeram, quem foi agredido fui eu. E até hoje a delegada não ouviu as minhas testemunhas em mais de 3 meses. E mesmo assim tem pedido reiteradas ações contra mim que me impedem de participar ativamente do movimento sindical. É preciso que a gente denuncie isso, porque isso é uma prática antissindical, isso é um atentado contra a liberdade sindical praticada por gente do próprio movimento sindical. Isso é inadmissível. Pessoal, por último, é importante a gente lembrar agora que o governo protocolou na Assembleia Legislativa e tem insistido na sua aprovação do PLC 06, que é basicamente uma lei da mordaça. É uma lei que interfere ativamente na direção das instituições sindicais, interfere ativamente na representação das instituições sindicais e na democracia interna que essas instituições têm, tentando limitar o mandato dos sindicalistas a 2 mandatos consecutivos apenas, e que nem faz distinção se é para o mesmo cargo ou para outro cargo na direção da entidade. Então, somado-se a tudo isso, gente, é uma tentativa de nos amordaçar, de nos silenciar, de todos aqueles que têm feito a diferença e as denúncias contra essa máfia dos consignados. Vamos lembrar aqui que a doutora Cristiane, que é ex-chefe do PROCON, ex-secretária adjunta do PROCON, também sofreu com esse assédio judicial praticado pela Capital Consig, que pediu a abertura, inclusive, de uma sindicância contra ela pela atuação idônea, pela atuação técnica, pela atuação corajosa que ela teve à frente do PROCON. Mas a gente fica muito feliz de ver que o Ministério Público arquivou esse pedido de sindicância depois de analisar e perceber que a doutora Cristiane agiu com total lisura, com total tranquilidade e técnica nos seus atos à frente da chefia do PROCON. Mas ela sofreu essa perseguição, precisou contratar advogado, precisou fazer defesa nesse processo de sindicância e, por sorte, o Ministério Público teve a compreensão e a sensibilidade de arquivar esta representação contra a doutora Cristiane. Mas eu venho fazer isso pela primeira vez, gente, porque está muito cansativo. E nós temos muitas e muitas ações para serem tomadas daqui para frente contra a máfia dos consignados. É bom lembrar que nós temos ação civil pública, determinação para que o secretário Basílio cumpra com auditorias internas, e nós temos muitos mais ingredientes e provas para ajudar tanto o Ministério Público Estadual como o Ministério Público Federal e a Polícia Federal para desbaratar todo esse mega esquema da máfia dos consignados no estado de Mato Grosso. É bom dizer que não vão nos calar, não vão nos intimidar, e este vídeo é mais uma tentativa de expor toda essa busca de nos silenciar, de silenciar o nosso sindicato, que tem feito um trabalho brilhante com a nossa diretoria presente em tudo que eu faço. Então, gente, é isso. Isso é um vídeo de denúncia. Não vão nos silenciar.